Já avisamos o ouvinte, Mônica, que você estava conversando com o ministro Queiroga, portanto queremos saber tudinho. O que o ministro diz a respeito do vai e vem de ontem, enfim, quais são as últimas? O que você traz de novas pra gente, Mônica? Bom dia. Olha, Megali, na verdade foi uma conversa muito rápida e um pouco conturbada. Por quê? Porque eu tinha que entrar no ar. Então, na hora que estava engatando a conversa, eu falei, ministro, vou desligar porque eles estão me ligando para você entrar no ar. Convidei ele para entrar no ar com a gente, ele não quis, disse que hoje vai lançar um programa de testagem em massa, que o que ele tinha que falar, já falou ontem, mas ele mais ou menos repetiu, né? Ele falou, em primeiro lugar, ele me falou o seguinte, não foi o Bolsonaro que me mandou suspender a vacinação de adolescentes. Na verdade, ele disse que veio na quarta-feira para São Paulo, que aqui ele foi informado de um evento adverso envolvendo um adolescente na vacinação, que foi pesquisar nos dados do SUS e descobriu que mais de 3 milhões de adolescentes já foram vacinados no Brasil, sendo que a data para o início dessa vacinação era só 15 de setembro, que daí viu que tem adolescentes que podem ter tomado outras vacinas não autorizadas pelo Anvisa, então que ele resolveu botar um freio, puxar o freio, mas isso não significa, segundo ele, que a vacinação não poderá voltar a ocorrer mais à frente. Ele falou que esse grupo estava previsto para ser vacinado em novembro. Então, se as investigações mostrarem que não tem nenhum problema, voltará aí a vacinação dos adolescentes se depois dessas investigações todas. Ele citou o exemplo até daquela grávida, né, daquele caso dramático, horrível, de uma grávida que tomou vacina da AstraZeneca, foi a óbito, houve uma investigação, suspenderam a vacinação de grávidas com essa vacina, até que tudo ficasse esclarecido. Então ele diz que isso faz parte, que ele é o gestor, que ele tem responsabilidade, que ele não pode fugir dessa responsabilidade. Fato é, né, Megali, que, enfim, é o que o ministro está falando, não foi o presidente Bolsonaro, mas fato é que, enquanto o presidente Bolsonaro estava um pouco alheio à vacinação, mal falava do assunto, né, parecia que nem existia vacinação no Brasil, porque o presidente pouco falava do assunto, enquanto ele não falava do assunto, não pensava muito na vacinação, ela estava transcorrendo com alguns percalços, mas caminhando, né, caminhando, muita gente vacinada já no Brasil, com primeira dose, praticamente toda a população adulta, mas foi ele lembrar, foi ele interferir que começou uma certa confusão. Então essa coincidência não passa em branco, né, Megali? Agora, quer dizer, enquanto essa confusão é instalada, Megali, não sei se a gente vai ter mais tempo, mas mais estudos mostram, né, que é urgente acelerar medidas já anunciadas, como a redução do prazo entre a primeira e a segunda dose, que está tudo muito confuso ainda, e especialmente acelerar a aplicação da terceira dose nos idosos, né? Há estudos, um novo estudo da Fiocruz, que a Fiocruz vai divulgar hoje, e que a gente antecipa aqui, mostra a influência da idade na efetividade das principais vacinas usadas no Brasil. E revela, Megali, que os níveis de proteção que cada uma delas confere, especialmente a população que tem mais de 80 anos, cai. É mais um estudo mostrando isso, né? O trabalho mostra que a proteção é extremamente alta entre os mais jovens. Por exemplo, a Coronavac, a efetividade é de 81,5% para óbitos depois da segunda dose, né, entre quem tem 20 e 39 anos. A AstraZeneca, 97%. Agora, isso vai caindo, e quando chega em pessoas que têm mais de 80 anos, a efetividade da Coronavac cai para 45%. A da AstraZeneca cai também, de 90 e poucos por cento para 84%. Então nós temos muito que fazer aí, e, enfim, torcer para que essa vacinação aí evolua sem maiores turbulências como a que a gente está vendo hoje, ou viu ontem, né, Megali? Ô, Mônica, mas eu não estou satisfeito, porque agora o Queiroga está dizendo que foi uma questão logística, então. A decisão nada. Não, qual é a palavra que é? Uma decisão. Eu também não estou, eu também estava questionando. Não envolve a eficácia da vacina, né? Então a vacina não representa. Porque ele citou ontem o risco que poderia representar a vacina em jovens. Ele simplesmente poderia ter dito que a vacinação seria interrompida porque ainda não está na hora dessa faixa etária ser vacinada. Ele diz o seguinte, basicamente para mim, nessa conversa breve que eu tive que desligar porque eu ia entrar aqui no ar, infelizmente, senão eu estava até agora, vou tentar retomar o meu contato, mas o que ele diz é o seguinte: eu soube de um evento adverso com adolescente, minha obrigação é suspender, estudar e investigar melhor, como fizemos com as grávidas. Isso é o que ele me disse hoje de manhã, eu não sei exatamente o que aconteceu, né? A gente tá todo mundo apurando. Então a explicação que ele dá é essa, ele fala, os adolescentes não são
prioridade. Ele cita o caso do Reino Unido, porque a gente já teve até aí agora a explicação mais completa do que está acontecendo no Reino Unido, mas que a OMS não recomenda como grupo prioritário, né? Isso. Por quê? Porque entre vacinar pessoas mais idosas e vacinar adolescentes, você vai optar por vacinar os mais idosos, porque eles podem ser uma vítima, é muito mais letal entre os idosos essa doença. Agora, os adolescentes, eles são vetores de transmissão, é por isso que se vacina os adolescentes, para que eles não passem para os avós, para os bisavós, para os professores mais velhos, para os pais, para os amigos dos pais. É para isso que se vacina os adolescentes. Então, ele diz isso, ele fala, houve um evento adverso, eu tomei conhecimento, então eu suspendi para que sejam feitas as investigações. Como aconteceu com as grávidas, depois que a investigação foi feita, as vacinas voltaram, é o que pode acontecer com os adolescentes. Isso foi o que ele me falou numa conversa muito rápida. Como surgiu essa questão de que o Bolsonaro mandou ele fazer, ele falou, não foi o presidente Bolsonaro, eu apenas conversei com o presidente Bolsonaro, mas a decisão foi técnica, em virtude desse caso adverso, em virtude de outros países também haver recomendação de que não é prioridade os adolescentes. Então foi isso que ele falou. Ele até me perguntou, ele falou, você acha que eu devo dar antes nos adolescentes ou uma terceira dose nos médicos? Sem me dizer se vai dar a terceira dose nos médicos. Mas fez mas isso não se discute. Ressaltando que foi uma conversa rápida de alguns minutos. Agora, Sim, Mônica, o que ele esclareceu ali... Aqui. Vai lá, Sheila. Não, é porque ele insistiu para a Mônica dizendo que essa foi uma decisão técnica. No entanto, a Anvisa, que é um órgão técnico, veio a público por meio de uma nota dizendo que mantém a recomendação de vacinação de adolescentes com a Pfizer. A Anvisa não foi consultada nesse caso. Você mencionou aquele caso de maio envolvendo as gestantes que tomavam a dose da AstraZeneca. Houve um episódio ali de uma morte investigada, houve a suspensão pela Anvisa naquele episódio. E dessa vez não, a Anvisa não foi nem consultar. O ministro não falou sobre isso, Mônica? Como eu disse, senão eu vou ficar com fama aqui de quem não faz as Foi perguntas. rápido. Eu tive que desligar, porque eu tinha que entrar. E eles estavam me ligando sem parar. Eu falando com o ministro sem parar. Eu falei, ministro, o senhor não quer entrar com a gente? Que seria um prazer ter o senhor para a gente justamente conversar sobre isso. Ele falou, não, eu estou com um compromisso, não quis entrar. Então eu não tive oportunidade, Sheila, mas é óbvio que a questão, ela ainda carece de muitos esclarecimentos e de muitas explicações, porque claramente a Anvisa recomenda a vacinação de adolescentes, a Inglaterra está vacinando adolescentes, a Europa está vacinando adolescentes. Pode, num país que não tenha vacinas sobrando, né, a gente ter que priorizar algumas faixas, como foi priorizado no Brasil, mas é claro que isso vai ter que ser muito melhor esclarecido, não vai ser uma conversa rápida minha de 5 minutos com ele que vai esclarecer todas essas questões. Infelizmente não tive esse tempo, mas uma das questões que eu quis esclarecer é se o Bolsonaro mandou, porque o presidente Bolsonaro, ele não tem nenhuma condição técnica, científica, nenhuma, como nenhum político, governante tem. Ele tem que ouvir justamente médicos, corpo técnico, Anvisa, né? Então ele disse que não foi o Bolsonaro que mandou, que isso foi decidido num outro âmbito, né? Ô, Mônica, o Killing esclareceu pra gente. Lá no Reino Unido tá valendo o que vale pra Europa toda. Vacinem os jovens. Claro, eles não são grupo prioritário. Idosos são prioritários. Gente com comorbidade é prioridade. Mas vacinem os jovens, tá? Me parece que o Queiroga adotou um discurso confuso que acabou deixando as pessoas com medo, porque pegava muito mal para quem um dia antes havia dito que no Brasil tá chovendo vacina, aleluia, ter que falar assim, olha, estamos paralisando a vacinação de jovens porque a gente não tem vacina. Né? E aí ele vem com essa história da pessoa que morreu, mas sem consultar a Anvisa, a gente tem que ver, então vamos interromper. E ninguém entendeu se ele estava interrompendo porque o Bolsonaro mandou, porque não tinha vacina, porque a vacina era perigosa, e agora os pais estão confusos, os jovens estão confusos, não sabem se a vacina é segura ou não, e né? Então o Sim, a vacina foi é muitíssimo infeliz, muitíssimo infeliz. A vacina é segura e a Anvisa já mostrou e já reafirmou que a vacina é segura, né, e que pode ser dada nos adolescentes e que já tem estudos clínicos com a Pfizer. Agora, eventos adversos é aquilo que a gente fala, né, o Megali, se você for ler a bula de um remédio, você não toma um remédio, né? Não existe nenhuma droga, nenhuma substância
que tem um risco absolutamente zero, né? Então, mas a segurança foi testada, a vacina é segura e realmente o Ministério vai ter que dar melhores explicações, melhores esclarecimentos, porque instalou-se um caos, né, no país nessa área da vacinação de adolescentes. E os gestores, São Paulo decidiu que vai continuar vacinando, muitos estados vão continuar vacinando. Então, aí a confusão é maior ainda.